Amados, a paz do Senhor, a todos os professores que estão conosco em mais uma EBP, quero desejar um forte abraço em mais uma aula da EBP, hoje falando na lição de número 6, acerca do quarto mandamento, santificarás o sábado. Lembrando os senhores que na lição de número 5, nós estudamos o tema não tomar o nome de Deus em vão. Nós falamos sobre a importância do sim, sim, não, não, e o perigo do juramento. Hoje eu quero iniciar essa aula mandando um forte abraço para Lucineide Silva, Maria Eva Tevinha, essas mulheres que sempre têm estudado conosco e nos dado a honra de estar sempre com a EBP em Foco. Que Deus possa te abençoar, continuar te honrando nesses estudos. Quero mandar um abraço para José Alves, Marcelo Cordeiro e um grande cantor amigo nosso aqui de Teoflotone, Gessé Santos. Que Deus possa te abençoar em continuar com a EBP em Foco, nos dando a honra de assistir às nossas aulas. Amados, a lição de hoje é uma lição muito boa e um tema de grande debate. Nós vamos tentar ao máximo reduzi-lo em tempo, porque é um tema específico sobre o sábado e tem muita coisa para ser falada. Tenho grandes homens de Deus comigo nessa bancada, como sempre tem estado. Está comigo hoje o professor Marcelo Martins e está comigo também o presbítero Pedro, professor de jovens da sede. Amados, muito obrigado pela presença de vocês, desde já, que Deus possa nos abençoar. Hoje nós iremos falar sobre santificarás o sábado, lição de número 6, quarto mandamento. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 20, versículo 8 ao versículo 11 e 31, do versículo 12 até o 17. Nós vamos explicar tópico a tópico, ler tópico a tópico e explicar um a um. E assim nós procederemos ao longo dessa matéria. A você, professor, que está nos assistindo pela primeira vez, que Deus te abençoe. A EBP em Foco é de Teoflotone, Minas Gerais. Nós temos um prazer de servir ao Senhor e servi-lo em alegria. Eu vou começar com o professor Marcelo fazendo a introdução da nossa lição. Professor, é com você. A paz do Senhor para os irmãos. Introdução. As controvérsias deste mandamento giram em torno da sua interpretação. Temos aqui a relação trabalho-repouso e, ao mesmo tempo, o relacionamento de Deus com Israel. A necessidade de um dia de repouso após 6 jornadas de trabalho é universal, mas o sábado é um presente de Deus para Israel. O mandamento de santificar o sábado é mais bem compreendido quando se conhece o propósito pelo qual ele foi dado. Muito bem, professor. Nesse início de introdução, explique para a sua sala que o quarto mandamento que nós estamos falando sobre santificar o sábado, ele tem um princípio que nós chamamos de princípio espiritual e também social, tanto para Deus como também para o homem. Então entenda isso aqui, ele tem um princípio que nós chamamos de espiritual e também um princípio social. Por que um princípio espiritual? No quesito espiritual nós precisamos entender que o quarto mandamento, ele foi designado por Deus, mas para o descanso do próprio Deus. Deus descansa? Não. Mas nesse sentido ele estava falando sobre o ato da criação, da criatura, de tudo que foi criado na terra. Então deixe isso bem claro para a sua sala. Antes disso acontecer, nós precisamos entender que antes do concerto no Monte Sinai, Deus não ordenou a ninguém que guardasse o sábado. Não existe ordenança. Nós precisamos entender que só existe uma lei no Antigo Testamento. Quando nós falamos do Monte Sinai, no princípio, ela foi inserida em Gênesis desde o princípio, e foi a única lei dada por Deus ao homem de Gênesis até a chegada de Moisés. Isso nós precisamos entender. Onde está essa lei? Essa lei está em Gênesis, se você abrir a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 16 e 17. Professor Pedro está com a Bíblia aberta para mim, fazendo um favor, o senhor poderia ler? Então anote bem, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Então é a única lei dada por Deus ao homem no princípio em Gênesis. Preste bem atenção nisso aqui. Professor Pedro, sim? Amém. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo:
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a única ordem, professor, dada por Deus a Adão e Eva no princípio. Então nós precisamos entender que essa ordem de não comer o fruto é uma ordem em específico. Então entenda isso aqui. A importância de guardar o sábado não está somente no ato de não trabalhar. Não. Está no ato de ter um tempo para Adonai. A importância do sábado não é só no fato de não trabalhar, mas sim em ter um tempo para cultuar a Deus. Isso nós precisamos deixar bem claro na introdução da lição. E ao longo de toda a lição nós vamos estudá-la e vamos ver que Deus deixa claro o seu aspecto de ordem e o seu aspecto de descanso e também o seu aspecto de adoração. Nós vamos falar sobre cada tópico que você vai entender pausadamente. Eu vou continuar com a lição tópico número 1, o sábado da criação, com o presbítero Pedro. Prossiga, meu amado. Amém. O Shabat. Deus celebrou o sétimo dia após a criação e abençoou esse dia e o santificou. Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. O sábado legal não foi instituído aqui. Isso só aconteceu com a promulgação da lei. O substantivo Shabat, sábado, não aparece aqui na criação. Surge pela primeira vez no evento do Maná. A Septuaginta emprega a palavra sábado, sábado, semana, a mesma usada no Novo Testamento grego. Muito bem. Então entenda, professor, o substantivo Shabat, que o professor Pedro, o presbítero Pedro acabou de ler, é o mesmo usado no Novo Testamento. Logo, não existe diferença entre o que foi lei no Antigo Testamento com aquela no Novo Testamento. Não existe diferença. Nós precisamos entender que quando Deus instituiu o sábado, eu queria que alguém abrisse para mim a Bíblia em Gênesis 2, o versículo de número 2, o versículo número 1, para que nós possamos entender melhor. Nós vamos ver que há uma diferença entre o descanso de Adonai e o descanso do homem. Há uma grande diferença entre esses dois versículos, entre o que há na lei de Moisés e entre o que há em Gênesis da criação. Professor Marcelo, sim? Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha esse ponto específico aí. Olha o que o Senhor falou aí. E descansou Deus da sua obra que tinha feito, não é isso? Isso. Continua lendo comigo, professor, sim? Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Então, professor, ele descansou da sua obra. Nós precisamos entender que o guarda de Israel não descansa. A Bíblia diz que ele não descansa. Então, entenda isso aqui, professor, que esse ato é um ato de Deus de descansar do que ele havia criado. Viu, amado? Então, que fique bem claro esse início. Professor Marcelo, sim? Vamos ler também É na versão judaica, sim? Judaica. Amado, versão judaica, sim. Que é importante também. Gênesis 2, versículo 2. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a sua obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. O interessante aqui é que na tradução judaica, no final do versículo 3 ainda tem acrescentado, para que ela pudesse produzir por si mesma. Então, Deus criou como se fosse uma engrenagem, uma máquina que funciona sozinha, por si mesma, não dependendo dele estar em constante operação. Isso nos remete ao fato que nós vamos estudar posteriormente na lição,
que Deus não está ocioso, Ele terminou de fazer a obra. O sentido que Ele parou, que Ele descansou, é que Ele terminou de fazer a obra e a obra por si só ela continuou a funcionar. Muito obrigado, professor Marcelo. Gostei da explicação. Eu queria que o professor Pedro abrisse para mim 2 Coríntios 3, o versículo 11. Nós vamos continuar ainda nesse tópico. E o professor Marcelo abrisse para mim Levíticos 26, 45 ao 46. Ok, professor? Nós precisamos entender o sentido do sábado para que nós introduzamos a aula sem que haja polêmica nessa aula. Porque essa aula é uma aula polêmica. E toda aula polêmica gera dúvida. Então o aluno não pode ter dúvida, professor. Ele tem que sair da sala sabendo a diferença dos sábados. Sim, 2 Coríntios 3, versículo 11. Sim, meu amado. Diz assim a palavra de Deus: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Olha que interessante. Se o que era transitório foi para a glória, então ele está dizendo acerca de Moisés. Logo, o que não é transitório será eterno. Então entenda, o sábado, anote isso na sua revista, professor, o sábado não é uma instituição perpétua, como a lei também não é. Então nós precisamos entender, assim como Moisés era transitório, o sábado também era transitório. Eu queria continuar com o professor Marcelo, sim, Levíticos 26, 45 e 46. Em vez disso, por causa deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, com as nações observando, para que eu fosse seu Deus. Eu sou Adonai. Estas são as leis, as regras e os ensinos que o próprio Adonai entregou ao povo de Israel no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Professor, outro tópico que chama atenção dentro desse tópico do Shabat. Explique para a sua sala que em Levíticos 26, 45 e 46, o sábado ele é um pacto entre Deus e os israelitas. Isso tem que ficar bem claro. Esse pacto ele era bilateral. O que é bilateral? Só teria validade com a aceitação e cumprimento de ambas as partes. Não adianta Deus cumprir e o povo não cumprir. Não adianta, não funcionaria. Então, o povo teria que cumprir o que Adonai tinha colocado para o povo. Então, Adonai cumpriria desde tirar o povo das mãos de Faraó, como ele vinha cumprindo, agora com os conceitos e os preceitos que nós chamamos de mitzvot, mandamentos, Adonai continuou cumprindo o seu projeto. Agora cabe ao povo entender sobre a lei e continuar seguindo a lei de Adonai. Sim, professor Marcelo. É importante também acrescentar que a primeira vez que a palavra sábado aparece no livro dos Hebreus foi no Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Foi antes de Moisés ter recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então os judeus não haviam chegado ainda ao Monte Sinai. Porque muita gente ainda prega que o sábado foi instituído no Monte Sinai, e não é verdade. Foi no livro de Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 23, que foi depois a questão do maná. Vou até ler aqui na versão judaica. E lhes falou: isto é o que o Senhor disse: amanhã é um sábado sagrado para o Senhor. Assem o que desejarem assar, cozinhem o que desejarem cozinhar, e o que quer que sobre, ponham do lado e guardem para amanhã. Eles o puseram de lado até amanhã, como Moisés ordenou. E não apodreceu nem criou bichos. Moisés disse: hoje comam isso, porque hoje é um sábado para o Senhor. Hoje vocês não acharão no acampamento. Juntem-se durante 6 dias, mas o 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá nada. Contudo, no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher e não encontraram nada. Então, foi a primeira vez que a palavra sábado aparece, né, no livro dos Hebreus. Mas lá, voltando em Gênesis, fala muitas vezes a respeito dos 7 dias. Tem relações, por exemplo, no dilúvio tem algumas relações de 7 dias. Por exemplo, em Gênesis 7, versículo 4,
Gênesis 8, versículo 10, versículo 12, fala quando Noé recebeu o anúncio da chuva, do dilúvio, 7 dias antes da chuva cair. Fala também que Noé soltou as aves 7 dias, depois 7 dias soltou novamente, foi de 7 em 7. Então já tem uma relação do sétimo dia já nos livros anteriores. Vale frisar também, professores, que o sábado, como já começamos a falar aqui, ele foi um presente, uma dádiva de Deus exclusivamente para o povo de Israel. Como o professor e pastor Elias falou, foi exclusivamente para o povo de Israel. E nós temos que conhecer a cultura, os costumes do povo judeu para que nós possamos guardar o sábado. E não pegar esse sábado e colocar como regra de fé ou uma doutrina para nós cumprirmos. Muito obrigado. Eu estou gostando de vocês. Hoje vocês estão comportados, né? Amém por isso. Amados, no calendário gregoriano, anote isso, isso é muito importante. Existe o sábado, que é chamado de Sabatum. Isso é muito interessante. Sábado litúrgico. O que é isso? Na verdade, se identifica como dia de domingo. Ou seja, parece mais com o dia de domingo do que o Shabá do Decálogo. Surgiu quando a Igreja Católica, isso aqui é interessante você anotar, criou os dias de feiras litúrgicas. A Igreja Católica então cria esses dias de feiras litúrgicas e eles criam também o que nós chamamos de domingo. E esse domingo é chamado de dies dominica e o chamado sábado. Então essa interação do sábado da Igreja Católica, ela é constituída como se fosse um dia de feira. Junto desse dia de feira, era constituído como se fosse um dia de domingo. É usado o dia de domingo para descanso e também o sábado para o dia de feira, chamado de sábado litúrgico. Eu queria que os professores abrissem para mim, na versão judaica, Isaías 1, versículo 13 e o versículo 14. Deus aborrece do sábado. O que é isso, professor Elias? Sim, porque envolve um preceito cerimonial carente da verdade e da fé. Se você ler o texto de Isaías, nós vamos ler aqui para que você entenda, esse cerimonial ele é carente tanto da verdade como também da fé. Eu queria ler primeiro na versão Ferreira de Almeida e depois nós vamos ler na versão judaica. Diz assim a versão João Ferreira de Almeida: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as boas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Olha que interessante isso aqui, professor. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Olha o que Deus disse para o povo acerca do que eles estavam praticando no sábado. Professor Marcelo, sim, Isaías 1, versículo 13 e versículo 14, para que nós possamos ter uma noção do que diz a Bíblia judaica. Isaías, capítulo 1, versículo 13 e 14. Parem de trazer ofertas de grãos inúteis, elas são como um incenso repugnante para mim. Rosh Hodesh, que significa festas judaicas, sábados, convocações solenes, não suporto a perversidade das suas assembleias. Tudo em mim odeio as suas festas judaicas e seus festivais. Eles são um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. Muito obrigado, professor, pela atenção. Então, aqui diz abominação, na versão original diz perversidade. Logo nós entendemos que Adonai, então, critica o ato da solenidade no sábado. Amado, o ministério da lei, que nós chamamos de sábado, findou com o ministério de João Batista. Então nós devemos lembrar isso aos nossos professores, aos nossos alunos. A lei
isso aqui é muito interessante. E os profetas duraram até João Batista. Onde eu encontro isso na Bíblia? Lucas 16, versículo 16. O professor Pedro está com a Bíblia aberta. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, meu amado. Nós vamos debater na Bíblia. Não temos nada fora da Bíblia aqui na EBP em Foco. Lucas 16, 16, professor Pedro, sim. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o rei de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Muito bem, professor, muito obrigado. Professor Marcelo, Mateus 11, versículo 13. O professor Pedro leu que a lei e os profetas duraram até João Batista. Nós vamos aprofundar agora, e eu vou dizer que todos os profetas e a lei profetizaram até João. É um pouco mais profundo, um pouco mais complexo. Chegou até João, agora nós vamos ter a lei e os profetas profetizando até João Batista. Mateus 11, versículo de número 13, professor Marcelo, sim. Pois bem, você é o que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: vão e digam a João o que vocês ouvem ver. Os cegos veem, os mancos andam. Pessoas afligidas por Satanás são limpas. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são anunciadas aos pobres. Podemos entender que João Batista encerra o ato de profecia quando ele vê Jesus e manda perguntar se realmente ele é o Cristo, o esperado. Amém, amado? Eu queria também deixar para você, professor, mais uma síntese. E eu queria que o professor Pedro abrisse para mim João 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João vai falar isso com nitidez, e a nitidez de João dá-nos a entender que a prova cabal de que Cristo realmente era o Messias é passado a nós através da palavra. João 17, professor Pedro, sim. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que interessante, a lei foi dada por Moisés, mas nós A graça e a verdade tivemos a graça e a verdade através de Jesus. Maravilhoso texto. Eu vou continuar com o tópico de número 2. Deus concluiu a criação no dia 7º com o professor Pedro. Deus completou a sua obra da criação no 7º dia. Deus descansou, ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui, Shabat, cessar, desistir, descansar. Esse descanso é sinônimo de cessar, de criar, e indica a obra concluída. Não se trata de ociosidade, pois Deus não para e nem cansa, e nem se cansa. Amém? Deus não para e nem se cansa. Professor Marcelo, ainda continuando com a Bíblia, Isaías 40, versículo 28. Você não ouviu, não sabe que o Deus eterno, Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se esgota? Olha, professor, olha que interessante. Você não ouviu que Adonai não se cansa e nem se esgota? Logo, nós precisamos entender que o Shabá, na sua raiz, no original, significa descanso, cessar, desistir. Não quer dizer cansaço físico. Anote isso aí, professor. Mas sim cessar o trabalho. Então, esse trabalho que nós estamos falando é o acabar de tudo que ele havia feito, de toda a sua obra, como diz João 5, 15 e versículo 17. Abra sua Bíblia na sala, explique ao seu aluno pausadamente, porque contra a Bíblia não existe ninguém que possa se levantar. Professor Marcelo, sim? João 5,17. Jesus, porém, lhe respondeu: meu pai tem trabalhado até agora, e eu também estou trabalhando. Esse versículo é tremendo. Será que daria para o senhor ler o versículo 15? O 15 até o 17, para completar, para que nós possamos entender?
vou ler o 14 aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou na área do templo e lhe disse: olha, você está bem? Entretanto, pare de pecar, ou algo pior lhe pode acontecer. O homem foi e contou aos habitantes de Judá que Jesus o havia curado. E por causa disso, os habitantes de Judá começaram a importunar Jesus, porque ele fez essas coisas no sábado. Muito bem lembrado. Aí Jesus fala. Aí Jesus vai soltar essa grande frase. É isso? Jesus, porém, lhe respondeu: meu pai tem trabalhado até agora, e eu também estou trabalhando. Essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos a matá-lo, não apenas porque ele violava o sábado, mas também porque, ao dizer que Deus era seu pai, alegava igualdade com Deus. Portanto, Jesus lhe disse isso: eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o filho lhe mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará coisas maiores que essas, para que vocês também fiquem admirados. Nos vemos então numa ótica e visão divina de Jesus, mostrando o seu trabalho e curando ao sábado. Há um debate polêmico nessa tese, porque nós temos a graça de Jesus operando no sábado e a lei pedindo para se guardar. É nesse tópico, amado, que nós precisamos entrar com a pessoa de Jesus. É nesse tópico, professor, que nós precisamos explicar que a lei ela encerra em João Batista e ela inicia em Jesus. Ele é o cume principal do início da graça em nossa vida. Resumindo, ele é o Senhor do sábado. É sim, professor? Sim? Sim, Marcelo? E Jesus, o que Jesus queria colocar nesses cumprimentos do sábado, que ele sempre procurou fazer o bem no sábado, é que era muito melhor obedecer a Deus e amar a Deus e confiar em Deus do que guardar as leis. Nós vamos estudar nos próximos tópicos aqui. Jesus preferia a compaixão do que sacrifício de animais. Os judeus daquela época estavam mais preocupados em sacrifícios, do sábado, do templo, mas se esqueciam da compaixão, do amor ao próximo. Por isso que Jesus colocou: o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado por você ter me lembrado acerca disso aí, sobre o grande mandamento de Jesus. E nós vamos debater daqui a pouco aqui. Eu vou continuar ainda com o senhor, professor Marcelo. O tópico número 3, a bênção de Deus sobre o sétimo dia. Pois bem, ele abençoou e santificou o sétimo dia como um repouso contínuo, na dispensação da inocência, mas isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no dia sétimo, e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ok, nesse tópico eu queria deixar bem claro aí acerca do que diz Agostinho. Agostinho explica que domingo é mais importante que o sábado. Mas onde explica isso? Porque Agostinho é tido pela Igreja Católica como Santo Agostinho. E Agostinho, na sua carta, na sua conversão, ele explica que ele, como mentor e estudioso das palavras de Deus, das Sagradas Escrituras, ele diz no seu livro Casulano, ele afirma que o domingo é mais importante que o sábado. Porque enquanto o sábado o corpo do Senhor descansou, no domingo o corpo do Senhor ressuscitou. Onde você encontra isso? Você vai encontrar na carta Casulano, na página 5, versículo 12, e na página 7, versículo 14. Então Agostinho deixa bem claro que enquanto no sábado o Senhor repousa entre os mortos, no domingo ele sai de entre os mortos. Há uma grande importância para Agostinho, para o domingo, mais que o sábado. Amém, amado? Eu vou continuar no tópico número 2, sábado institucional, subtópico 1, desde a criação. É o sábado para o descanso de todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana ao comemorar a criação. Tornou o modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso. As máquinas necessitam parar para manutenção e assim por diante.
O sábado institucional, portanto, não se refere ao 7º dia da semana. Pode ser qualquer dia ou período de descanso. Professor Marcelo, sim? Muito bem colocado esse tópico. Queremos também acrescentar, antes desse período de instituição do sábado, pela lei, o homem, pela desobediência, ele foi expulso do jardim do Éden. E o seu castigo qual foi, professor? Trabalhar, viver do seu suor. E nós hoje, no geral, nós estamos num mundo capitalista, onde o ser humano ele trabalha, se possível, de segunda a segunda. E o corpo humano ele necessita de um período para descanso. Além dessas 8 horas dormidas todos os dias, a necessidade, nosso corpo sente, chega no final da semana, você sente o peso do trabalho da semana toda e tem essa necessidade. E o homem, se não tiver, algumas pessoas, elas pegam e emendam uma semana na outra, naquela busca desenfreada de adquirir riquezas e bens, né? E eu queria ler também um versículo aqui, em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Nessa Bíblia, minha tradução, Shabat, ele tem um significado hebraico de cessar, repousar, descanso. Então está falando de um descanso eterno para o ser humano. O que quer dizer isso? Quer dizer que no final da nossa jornada, depois do retorno de Jesus, nós vamos ter um período de descanso eterno, que vai ser lá no lar, no céu, com o Senhor. Muito obrigado, professor Marcelo, pela explicação. Eu queria que o presbítero Pedro abrisse para mim Levíticos 19, 30 e 32, e você anote esses tópicos, sua revista, para que haja uma interação na sua sala, assim como está havendo a interação aqui na bancada. Professor Pedro, sim? Levíticos 19, 30 e 32. Guardarei os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Professor, então há uma enfatização na observância do Shabat. Isso vai estar ligado à reverência do lugar de habitação do Eterno. Isso certamente nos fala não somente sobre o lugar físico da habitação do Senhor, mas também sobre a casa espiritual onde Deus habita. Quem é a casa espiritual onde Deus habita? Nós. É preciso ter um relacionamento não só no templo onde Deus está, mas também no templo físico que somos nós. Ele observava o seu templo, o cuidado com o seu templo no sábado, mas nós também somos templo do Espírito Santo. Logo, nós precisamos de um descanso para que Ele continue morando em nosso corpo e nós tenhamos com Ele uma comunhão. Isso é muito importante. A guarda do sábado está associada a uma melhor qualidade de vida. Com isso também há um aspecto de obediência. Quando você guarda o seu templo, o seu corpo, e você tem um repouso, um descanso para Deus, seja em qualquer dia da semana, um tempo em específico para descanso, você está observando um mandamento divino. Eu queria que o professor Marcelo lesse para mim Levíticos 25, 4 e versículo 5. Há uma observância muito grande sobre a guarda do sábado, nesse termo que nós falamos, sobre não só o descanso agora do físico e do espiritual, mas um descanso para a terra. Sim, professor Marcelo? Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Versículo 6. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao teu estrangeiro que peregrina contigo.
e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Olha que interessante, professor. O professor Marcelo acabou de ler Levíticos 25, 4 e 5. Deus institui um descanso para a terra. Por quê? Na presciência de Deus, Deus sabia que alguns dos homens não parariam o trabalho. Agora, no 7º ano, o homem teria, por obediência, de deixar a terra descansar. Senão a terra não iria produzir no ano seguinte. Não fertiliza. Não fertiliza. Até hoje é assim. Até os dias de hoje, sim, não é isso? É. Eu queria ouvir o professor Marcelo, que entende muito dessa área. Sim, não. Não, e hoje nós usa um termo diferente, né, que é a rotação de culturas. Então, você deixa a terra, ela produz um determinado tipo de alimento. Na próxima safra, eles mudam a cultura para tirar aquela necessidade de adubo químico, né? Usa o adubo natural, o adubo orgânico, para poder evitar. E sim, a terra acaba descansando e melhora assim. E colocando também sobre o que já foi falado, né, a questão do sábado. O 7º dia da semana pode ser qualquer dia. Se você usar, não a Bíblia, a lógica humana, natural, se você parar um dia, vamos pegar amanhã, um sábado, para todo mundo, para a igreja, para os bombeiros, para a companhia de energia elétrica, para a companhia de saneamento, para o mundo entra em caos, entra em colapso. Então, esses dias de descanso, eles são naturalmente intercalados conforme a necessidade humana, a necessidade que se existe. Mas é importante frisar que o homem necessita de um dia para o descanso, não que ele vá trabalhar, vai virar uma máquina para trabalhar, que nós não somos máquinas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado, professor Marcelo. Eu vou continuar ainda com o senhor, professor Marcelo, tópico de número 2, que diz: não era mandamento. Professor Marcelo, sim? Pois bem, o 7º dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia não somente para comemorar a obra da criação, mas para que, nesse dia, todos cessem o trabalho e assim descansem física e mentalmente para oferecer seu culto de adoração a Deus. Professor, nesse tópico eu queria destacar o seguinte: quando Deus cria o homem, Deus cria o homem para um nível de relacionamento. O homem peca e esse nível de relacionamento de Deus descer no jardim do Éden para conversar com o homem é perdido. Agora Deus vai criar, através da lei, isso é muito interessante, através da lei, Deus cria de novo um dia de relacionamento com o homem. Essa lei é instituída por Deus para que o homem se aproximasse dele de novo. Isso é muito importante você frisar nesse tópico. Não específico no sábado, porque como diz o professor Marcelo, se nós seres humanos temos o ato de juntar, de querer sempre ter mais, nós esquecemos de ter um dia para o Todo-Poderoso. Essa lei instituída do Shabat para os judeus é para que eles, que são a nação economicamente e muito visionária para a área econômica, eles tivessem um dia para o Todo-Poderoso. O que foi perdido no Éden, agora é instituído na lei. E Deus institui como lei para que eles se aproximem de novo de Adonai. Isso é muito importante você frisar na sua sala. Nós precisamos de um dia, nós precisamos de ter um dia para que nós possamos adorá-lo. Nós precisamos de ter momentos particulares com Deus. Explique isso para o seu aluno. Eu vou continuar no tópico de número 3. Os patriarcas não guardaram o sábado, como o presbítero Pedro. Prossiga, meu amado. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. Segundo Justino, o mártir, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Irineu de Leão diz que Abraão, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça e foi chamado de amigo de Deus. Muito bem, professor Pedro.
há um ato específico de Deus, isso aqui é muito interessante, em deixar para Israel esses fundamentos, esses mandamentos. Há dois mandamentos que são de cunho pessoal para os judeus. Quais são esses mandamentos? O Shabá e a Berit Milá. O que é a Berit Milá? Nós falamos na aula passada que é o pacto da circuncisão. Onde eu acho isso, professor Elias? Gênesis 17, 10 a 11. Eu queria que os professores, o professor Pedro e o professor Marcelo, abrissem para mim Gênesis 17, 10 e 11, e o professor Pedro, Êxodo 31, 13 e 17. Eu queria que você guardasse esse tópico, professor, porque é muito importante frisarmos que algumas religiões só guardam o sábado, mas se esquecem do ato fundamental da Berit Milá, que é o pacto da circuncisão. Se eu guardo o sábado e não guardo a circuncisão, eu sou falho em ambos. E em Gálatas 3,10 diz que eu estou debaixo da maldição. Gênesis... Eu tenho uma pergunta para você, sim, professor, bem crítica. Espero que nós possamos corresponder com as respostas, mas há quem diga que o sábado eles põem como uma regra de salvação. Logo diz que Abraão, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó não guardaram o sábado. Como fica essa situação para que nós possamos explicar para essas pessoas que falam que é uma regra de salvação guardar o sábado? Muito bem lembrado pelo professor Pedro, o ato de salvação no sábado é uma desconfiança em Jesus. Porque se eu tenho o sábado como um ato de salvação, Jesus quebrou o protocolo no sábado. Logo, eu digo que Jesus é anátema. E se Jesus é anátema, eu não vivo debaixo da graça. E se eu não vivo debaixo da graça e eu vivo debaixo da lei, eu preciso voltar a apedrejar. Amado, isso é muito profundo que nós falamos. Nós fazemos um resumo da lei somente no sábado e se esquecemos do ato da circuncisão, que é algo mais importante para Deus do que o próprio sábado. E nós vamos ler isso agora em Gênesis 17, 10 e versículo 11. Professor Marcelo, sim? Vamos lá. Esta é a minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com os seus descendentes, depois de você. Todo homem entre vocês deve ser circuncidado. Vocês devem ser circuncidados na carne de seu prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Olha, professor Marcelo, então se eu guardo o sábado e quebro o pacto da circuncisão, eu estou em maldição. E também não podemos... Não é isso? Não é isso, professor? Exatamente. Muito também, bem lido pelo senhor, pode falar. E também não podemos nunca comparar os judeus do Monte Sinai, o povo hebreu do Monte Sinai, com Abraão. Uma coisa foi a vida de Abraão, que ele andava com Deus. Deus falou para Abraão para sacrificar seu filho Isaac. Abraão pega seu filho, leva no monte para sacrificar, sabendo que Deus ia prover. Que o sacrifício, Deus não agradava de sacrifícios humanos. Abraão sabia disso. Aí Abraão pega seu filho e leva para sacrificar. E o povo hebreu que estava no Monte Sinai, Moisés não vai voltar não, vamos fazer um bezerro de ouro. Então, olha a diferença do povo hebreu do Monte Sinai para Abraão. Então não podemos comparar, não podemos nunca comparar uma coisa com a outra. A diferença é muito grande. Muito obrigado, professor Marcelo. Êxodo 31, versículo 13 e 17, com o professor Pedro. Sim, meu pai, pode ler. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que vos santifica. 17? Sim. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, professor, entenda que o ato de guardar o sábado, ele é menos importante do que o pacto da circuncisão. Há uma aliança.
berit, que nós falamos, significa aliança entre Deus e o povo de Israel. Não é entre Deus e os gentios. Eu vou prosseguir, no tópico número 3, sábado legal, o significado. Diz assim: é o 7º dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu ordem para guardar esse dia. Grifa esse tópico na sua revista que diz: nenhum outro povo na história recebeu, olha que interessante isso aqui, ordem para guardar esse dia. É exclusividade de Israel. Professor, explique bem isso para a sua sala. É exclusividade de Israel. O sábado e a circuncisão são dois sinais distintivos do povo judeu ao longo dos séculos. Professor, explique para a sua sala sobre o ato da circuncisão e sobre o ato de guardar o sábado. O ato da circuncisão é bem mais importante do que o ato do Shabá. O que é reminiscência? Explique para a sua sala sobre o ato de reminiscência. Reminiscência nada mais é do que imagem do passado. O que nós temos aqui é um povo trazendo algo do passado e querendo se aplicar no futuro, mas somente parte do passado, não todo o conteúdo. Amém, amado? Eu vou prosseguir no tópico número 2, o sábado do decálogo, com o professor Marcelo. Sim, meu amado. Vamos lá. O sábado do decálogo. A expressão "lembra-te do dia do sábado para o santificar", em Êxodo 20, versículo 8, remete a uma reminiscência histórica e, sem dúvida alguma, Israel já conhecia o sábado nessa ocasião, mas parece não ser referência ao sábado da criação. Ele aparece na sua promulgação da lei, em Êxodo 20, versículo 11, contudo, essa reminiscência não reaparece em Deuteronômio 5, de 12 ao 15. Trata-se com certeza do sábado que o povo não levou a sério no deserto. O que é reminiscência, professor? Reminiscência é a imagem lembrada do passado. Reminiscência é o que se conserva na memória, lembrança vaga ou incompleta. Existe em Êxodo 13, Êxodo 31, 13 ao 17, que fala sobre uma certeza que o dia de sábado era específico para o povo de Deus. Logo nós estamos num processo de um ato chamado ato cerimonial. Eu vou pedir ao professor Pedro que leia para mim Êxodo 31, versículo 13 ao 17, para que nós possamos entender. Sim, professor Pedro. Amém. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém no 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, entre mim, diz Adonai, e os filhos de Israel, será um sinal perpétuo. Nós não precisamos guardar o sábado, porque nós somos gentios. Logo, os israelitas precisam guardar, porque é um pacto da aliança entre eles e Adonai. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que fala sobre o propósito, com o professor Pedro. Sim, professor Pedro, continue para mim, meu amado. A instituição do sábado legal, no decálogo, tinha o propósito duplo, social e espiritual: cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor
era dar descanso aos seres humanos e aos animais e dedicar um dia para a adoração a Deus. É um memorial da libertação do Egito. 2 vezes é dito que o sábado é um sinal distinto entre Deus e a nação de Israel. Olha, professor, o sábado não era somente para adoração a Deus, mas para que todos os envolvidos no processo da criação louvassem. Não era somente para o homem. Há nesse contexto um ato de totalidade. Do contrário, o homem não teria tempo para lembrar-se de tudo que Deus fez. Isso é muito interessante. Nem tampouco os animais que o serviam. Salmo 148, versículo 7. Eu queria que os professores abrissem para mim. Salmo 148, versículo 7 ao versículo 14. Olha o que diz esse salmo acerca da adoração a Deus. Sim, professor Pedro? 147. 148, versículo 7 ao 14. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Muito bem, então dentro desse processo, nós vamos ver que não era só a instituição para o homem, mas para toda criatura criada por Deus. Muito bem lembrado esse salmo. Eu gostaria de continuar com o professor Marcelo, tópico de número 4, que diz um preceito cerimonial. Professor Marcelo, sim? Vamos lá. O sacerdote no templo. O Senhor Jesus Cristo disse mais de uma vez que a guarda do sábado é um preceito cerimonial. Ele colocou o 4º mandamento na mesma categoria dos pães da proposição. Veja ainda que Jesus se referia quando falou a respeito desse ritual, mencionando em Êxodo 29:33, Levítico 22:10 e 1 Samuel 21:6. Disse igualmente que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, ao passo que não existe concessão para preceitos morais. Ok, professor Marcelo, existia dentro desse cerimonial, nós precisamos entender, algumas proibições para o sábado. Eu vou citar algumas proibições para que vocês possam entender o quanto era pesado o sábado. Arar, semear, colher, agrupar a colheita, debulhar, dispensar o grão ao vento, selecionar e separar, moer, peneirar, fazer massa, assar, cozinhar e fritar, tosquiar, lavar, costurar, cortar, escrever, transportar de propriedade particular para propriedade pública ou vice-versa. Isso não poderia ultrapassar 1,92 m. Isso é importante nós lembrarmos sobre isso. É um conceito do sábado. Acender fogo, aumentar, prolongar ou propagá-lo. Dentro desse conceito, nós precisamos entender que essa proibição era riscar fósforo, isso é muito importante, acender chama de gás, ligar luz elétrica, porque tem centelha na luz elétrica, logo é um trabalho. Nós precisamos entender sobre isso. Era proibido, e é proibido para os judeus, abrir a geladeira, porque o ato de abrir a geladeira acende a luz. Entenda,
automaticamente essa luz interna da geladeira é acesa. Outra coisa muito interessante, é proibido afrouxar-se sobre o Shabat. Essas pequenas coisas vão tornando o Shabat algo dispensável, então os judeus proíbem essas coisas. Esses pequenos detalhes nos arremetem à importância do Shabat para eles. Se não cumprirmos na totalidade, como diz Gálatas 3:10, nós somos anátema. Existe outra coisa muito importante no Shabat, o ato de ligar o carro. Olha que interessante, para os judeus isso é proibitivo. Se eu ligo o carro, eu dou centelha. Acelerar, obter faísca através do atrito entre duas pedras, é um ato de trabalho, sob a luz do sol, ou aumento na luz para que haja queima no papel. Isso é um Shabat. Se nós não cumprirmos todo o Shabat, nós estamos debaixo de maldição, como diz a palavra do Senhor em Gálatas 3:10. Eu vou continuar com o professor Pedro, a circuncisão no sábado. Tópico de número 1, o sacerdote do templo. Marcelo, não é isso, professor Marcelo? Já li, eu queria só ler. Sim, professor Marcelo, pode acrescentar. Acrescentar também que é importante a gente ler o capítulo 12 do livro de Mateus, que diz assim: certo sábado, Jesus estava andando por entre alguns trigais. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher alguns grãos e a comê-los. Os fariseus, vendo aquilo, disseram: olhe, seus discípulos estão violando o sábado. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da oposição, o que lhe era proibido, bem como os seus companheiros. Ele é permitido apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na Torá que no sábado os sacerdotes profanaram o sábado, mas ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar há alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão a sacrifícios de animais, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, colocado muito bem por Jesus aqui, não há o que discutir. Os judeus estavam preocupados com cerimônia, esquecendo do amor. Então, para eles era muito mais fácil ver uma pessoa passando fome, né, talvez doente, do que ir lá levar o remédio. Tem uma outra passagem que fala aqui, em Marcos capítulo 13, versículo 1 ao 5, que fala a respeito de um homem que estava com a mão que era ressequida, ela era atrofiada. Então eles preferiam que aquele homem continuasse com a mão ressecada do que Jesus curasse ele no sábado. Então eles não entendiam o real significado da lei. A lei ela tinha aquele propósito de doutrinar, mas eles esqueciam passar, colocavam a lei adiante de Deus e não se preocupavam com o amor ao próximo. Muito bem lembrado, professor Marcelo. Eu vou continuar com o tópico de número 2, que fala a circuncisão no sábado, com o professor presbítero Pedro. Prossiga, meu amado. Se o 8º dia da circuncisão do menino coincidir com o sábado, ela tem que ser feita no sábado, nem antes e nem depois. Assim Jesus mais uma vez declara o 4º mandamento como um preceito cerimonial e coloca a circuncisão acima do sábado. Um mandamento moral é obrigatório por sua própria natureza. Eu queria que o professor Marcelo, ele é polêmico, abrisse para mim em Marcos 2:28, e eu sei que ele vai querer comentar sobre isso. Eu já falou sobre esse tópico, mas ele gosta de comentar sobre esse tópico. Eu queria que ele comentasse sobre Marcos 2:28. Vamos lá. Sim, professor Marcelo. Marcos 2:28. Isso. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o que está colocado aqui foi o que nós falamos anteriormente, né? Os fariseus, eles, naquela religião que gostava de seguir as leis, seguir a lei à risca, então eles queriam que tudo estivesse debaixo da tutela deles. Então eles engessaram, pegaram a lei, engessaram a lei e falaram, não, tudo tem que ser dessa forma. E Jesus, como Deus, ele queria colocar Jesus debaixo da lei, só que Jesus estava acima da lei, Jesus estava acima do sábado, Jesus está acima de todas as coisas, né? Inclusive acima da vida daqueles que estavam ali
prontos para poder acusar. Todo lado que você chega vai estudar os evangelhos, por exemplo, nessa passagem. Os discípulos estavam andando e começaram a colher os grãos, né? Aí o que acontece? Os fariseus estavam lá. O que os fariseus estavam propondo? Eles não eram seguidores, não eram discípulos, não estavam interessados na doutrina, nas boas obras de Jesus todos. O que eles queriam? Estar acima de Jesus, buscar pegar Jesus em alguma coisa, procurar matá-lo, procurar ver se ele estava errando a lei. Só que Jesus, ele veio, cumpriu a lei e mostrou que ele é mais importante que a lei e é Senhor de todas as coisas, como Senhor do sábado. Muito bem explicado, professor. Muito obrigado pela explicação. Então, tópico de número 4, o Senhor do sábado. Diz assim: o Senhor do sábado. O sábado e a tradição dos anciões. Os 4 evangelhos registram os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. A tradição dos anciões criou 39 proibições concernentes ao sábado. Mas o Senhor Jesus disse que é lícito fazer o bem no sábado. Isso ele fez. E por isso nós devemos fazer o bem, não importa qual seja o dia da semana. Lucas 14, meu amado, queria que você grifasse isso na sua revista, nesse tópico. O versículo de número 7 ao versículo 9 diz assim: ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier e te convidou, e aquele que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Olha o que diz Jesus agora: porque todo o que si mesmo exaltar será humilhado, e aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te deseja e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-sucedido, porque eles não têm como retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Amado, fazer o bem é não se importar com quem está à sua volta. Nesse tópico, Jesus nos mostra que a importância de fazer cumprir-se o ato do bem era maior do que a lei. O professor Marcelo leu muito bem que o Filho do Homem é mais importante que o sábado. E nós vemos que ele curou o homem da mão resquida em pleno sábado. E isso os fariseus achavam uma hipocrisia, porque para eles a lei era mais importante do que o ato da cura de um filho de Deus. Amado, isso nos leva a entender que ainda nos dias de hoje existem pessoas que deixam de fazer o bem porque ainda querem continuar debaixo da lei. Eu vou continuar no tópico número 2 com o professor Marcelo, que fala: Jesus é o Senhor do sábado. Sim, meu amado. Vamos lá. Jesus é Senhor do sábado. O sábado veio de Deus e somente Ele tem autoridade sobre essa instituição. Então, não há outro no universo investido de tamanha autoridade, senão o Filho de Deus. A expressão, o Filho do Homem, no singular, é título messiânico, não é usual ou comum a outras pessoas. Está claro que Jesus se referia a Ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas que o sábado foi criado para o benefício deles. Entenda, meu amado, o ser humano não foi criado para o dia de sábado, mas
O sábado foi criado para o benefício do ser humano. Nós não somos dependentes do sábado, pelo contrário, nós é quem trabalhamos para que o reino de Deus cresça em todos os dias, inclusive no dia de sábado. Eu queria que os professores abrissem para mim Marcos 16, versículo 6. É um texto muito profundo que diz algo interessante. Olha o que Jesus disse nesse texto. Sim, professor Pedro. Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, 6. Porém, ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Professor, leve para a sua sala que o sábado não conseguiu segurar o corpo de Jesus. Enquanto todos esperavam que ele ficasse na tumba, ele se levantou ao domingo, que é um dia em que nós temos para cultuá-lo. O sábado é de extrema importância, porque é um dia onde ele parou tudo o que ele fez na terra. Mas nós precisamos entender que o sábado não conseguiu segurar o corpo que fez todas as coisas na terra. E o domingo é o dia da ressurreição. E é por isso que nós o adoramos, porque ninguém conseguiu detê-lo. Amém, amado? Eu vou continuar no tópico de número 3, que diz Dia do Culto Cristão, com o professor Pedro. Sim, meu amado. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo e da mesma forma o segundo. Nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O dia do Senhor foi instituído como o dia de culto, sem decreto e norma legal, pelos primeiros cristãos desde os tempos apostólicos. O sábado cristão, o sábado legal e todo o sistema mosaico foram encravados na cruz, foram revogados e anulados. O Senhor Jesus cumpriu a lei, agora vivemos sob a graça. Anote nesse tópico, professor, Colossenses 2, versículo 16. Diz assim, olha o que diz Colossenses 2, 16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Olha que interessante. E ele continua dizendo que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Amado, Jesus ressuscitou no domingo. Isso não quer dizer que o domingo é um dia santo, não, de maneira nenhuma. O que ele nos deixou é a importância de que nós precisamos estarmos reunidos, não só em um dia em específico, mas em um momento em que possamos lembrar-nos de seus atos, seus feitos e, acima de tudo, o seu amor pelo próximo. Isso é de extrema importância, meu amado. Sim, professor Pedro, pode falar, meu amado? Eu só fazer um pequeno comentário aos queridos professores, ou até mesmo pastores, que nós possamos parar com essas mentes restritas apenas em um dia semanal. Vamos apresentar o verdadeiro sábado ao Senhor. O verdadeiro sábado ele não está limitado ou preso ou restrito em um dia da semana. O verdadeiro sábado é rasgar o nosso coração, é apresentar o nosso culto verdadeiro ao Senhor. Então, eu quero só frisar para os queridos professores que apresentem também isso para a sua sala. Amém, professor Elias? Muito obrigado, professor Pedro. A conclusão diz o seguinte: a palavra profética anunciada, o fim do sábado legal, isso se cumpriu com a chegada do novo concerto. Exigir a guarda do sábado como condição para a salvação não é cristianismo. É caracterizar-se como doutrina de uma seita. Amado,
Guarde bem isso na sua mente, guarde bem nos seus dias, guarde bem e leve para a sua sala tudo que foi debatido. Pegue os tópicos, pegue as referências bíblicas que nós tivemos com o professor Marcelo, com o professor Pedro, e anote na sua revista, num pedaço de papel, grife a sua revista, leve para a sua sala e tenha um debate sadio. Não faça da sua sala um ringue onde eles possam sair odiando as pessoas que pregam acerca do sábado, mas que eles possam amá-los e tê-los como os filhos de Deus, porque o que Jesus nos deixou é o amor pelo próximo. João 13, 34, 35 diz: novo mandamento vos dou, e conhecereis que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então, que nós possamos amar aqueles que guardam os sábados e explicá-los como Deus agiu, como Jesus agiu no sábado, na aliança da graça. Que Deus te abençoe. As considerações finais dos meus amigos e professores, professor Marcelo e presbítero Pedro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui. Esse assunto tão, muitas vezes polêmico, mas também um assunto que nos traz um grande conhecimento. Eu queria ler também aqui, aproveitando a oportunidade, em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, essa sombra que ficou do passado, dessas leis que tantos outros textos falam na Bíblia, por exemplo, Efésios 2, 14 ou 15, Romanos 7, 4, 47, fala que nós somos libertados da lei. Então, essa lei, a partir do momento que fomos libertados, como aquela Agar, que era escrava, e Sara era livre, nós somos filhos da livre, que ela é a maior, que gerou a maior quantidade de filhos, a maior quantidade de filhos livres, que assim possamos seguir em frente, esquecendo das coisas que já passaram e seguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Professor Pedro? Amém. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, aos professores, aos queridos irmãos. Deus possa abençoar cada um, que você possa estar sempre aprendendo da parte do Senhor, nunca esquecendo das palavras de Jesus, que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amado, que você tenha uma excelente aula, que Deus possa te abençoar. Um forte abraço a todos os professores e professoras. Os nossos agradecimentos à DTO, aos pastores, pastor Maldivino, pastor José Pinheiro, pastor Marciano, por a honra que tem nos dado de estar colaborando com essa obra. Que Deus possa abençoá-los, abençoar você, professor, abençoar toda a equipe, Eli, Jonathan, que Deus possa recompensá-los, pois somente Ele é capaz de recompensá-los. Graça e paz seja com todos e até a próxima aula. Grande abraço.